Saudações viajantes, tudo certo? Eu sou o Sérgio e você está no podcast Mochila. Na semana passada eu deixei um box de perguntas no meu Instagram, o @Sergio_Brunelli, para os seguidores perguntarem qualquer coisa sobre viagem. E choveu de dúvidas, então eu decidi fazer esse vídeo aqui para responder várias perguntas dos meus seguidores. Mas se você não fez nenhuma pergunta, não se preocupa, te garanto que assistindo esse vídeo aqui até o final, também eu vou tirar uma dúvida sua sobre viagem. Então já deixa o like e bora pro vídeo. Como tivemos muitas dúvidas, eu resolvi dividir elas em 3 grupos. Primeiro eu vou responder algumas perguntas sobre organização de viagem, depois algumas dúvidas relacionadas à pandemia e para fechar vou responder perguntas sobre destinos. E a primeira dúvida sobre o planejamento de viagem veio da Nara Quintela, que mandou: como você calcula o valor em dinheiro que deve levar para cada destino? Antes de viajar eu costumo olhar o valor das refeições e principalmente dos passeios, das atrações. E quando a viagem é internacional, eu gosto de levar um pouco a mais em espécie para evitar passar o cartão e assim não pagar o IOF internacional, que é de 6,38%. Seguindo aqui, a Mila Rezende perguntou: quanto tempo de antecedência você organiza e fecha suas viagens? Geralmente, quando a viagem é nacional, costumo fechar ali e comprar ela com 2, 3 meses de antecedência. Já as viagens internacionais, a média deve cair para uns 4 meses. Porque, como todo mundo sabe, né, quanto mais ali você pagar em cima da hora, mais caro vai sair. Outra questão sobre organização de viagem veio da Heloíse Gomes, que perguntou: como você faz para escolher região/hotel para ficar? Bom, eu gosto de ver principalmente onde ficam os passeios e as atrações. Por exemplo, se o destino for de praia, aí eu gosto de ver onde ficam as melhores praias para tentar pegar um hotel próximo. Já se o destino for de cidade, aí eu gosto de ver algum hotel que eu consiga fazer as coisas a pé ou que não saia tão caro para pegar Uber ou táxi. E aí eu seleciono os melhores hotéis e entre esses melhores eu gosto de ver a nota que eles recebem em sites como Booking e TripAdvisor, porque as fotos podem enganar muito, então é melhor você ver a opinião de quem se hospedou lá. Agora vamos para o tema pandemia e a primeira pergunta é do Matheus Guster, que mandou: pós-Covid, destinos nacionais e internacionais terão maior queda do valor? Então, acredito sim que os destinos nacionais vão ter uma queda no valor, principalmente ali no começo da retomada, porque as empresas e as companhias aéreas estão tomando muito prejuízo, então elas estão precisando fazer caixa. Mas acredito que assim que a situação se normalizar, aí os preços já vão voltar ao normal ou até ficar um pouco inflacionados, porque as pessoas vão estar aí, né, sedentas por viajar, porque ficaram esse período em casa. Então, eu acho que vai aumentar a demanda e com isso o preço. Já os destinos internacionais pode ter sim uma queda no valor, mas que vai ser compensado, anulado pela alta do dólar. Então vai depender muito aí da desvalorização da nossa moeda. E a Luísa Pimenta mandou: recomenda fechar a viagem para o fim do ano ou esperar ver o que dá com o corona? E ela devia estar se referindo a outra pergunta dela, que eu achei até bem ousada, que é: Réveillon, Alemanha ou África do Sul? Então, eu esperaria um pouco mais para fechar, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente não sabe como vai estar a restrição de viagem para brasileiros. Países já falaram que vão restringir a nossa entrada enquanto a situação não estiver controlada. Esse é o caso da União Europeia. Segundo, porque não há garantia também que vão haver festas de Réveillon com muitas aglomerações. E mesmo se existirem festas, vão ser seguindo as regras do novo normal, que pode aí perder uma graça. Mas se você quiser mesmo comprar agora, achar uma promoção, algo assim, aí eu já recomendaria você fechar a África do Sul, porque tem menos chance de seus planos serem frustrados. Essa é uma viagem mais sossegada, mas pelo menos mais garantida. E para fechar o assunto da quarentena, a Pietra Dadalto perguntou se o corona impediu alguma viagem minha. Infelizmente sim, estava aí com 3 viagens programadas para esse período, sendo que 2 já estavam compradas. Uma delas, eu ia para os Canyons do Sul com minha namorada no feriado de Tiradentes, em abril, e a outra para a Chapada Diamantina com meus amigos em agosto. Essas 2 já estavam compradas e outra que eu estava programando aí, era bem possível de rolar, seria fazer a trilha do Mont Blanc, que é uma caminhada de aproximadamente 10 dias por volta da montanha Mont Blanc, passando aí por França, Suíça e Itália. Saímos então do assunto pandemia e vamos entrar no tema de destinos gerais. E a primeira pergunta é uma que veio de 3 pessoas diferentes. O Cairo Costa perguntou: a viagem é melhor custo-benefício que já fez na vida? E no mesmo sentido a pergunta da Júlia Amaral: de qual lugar você recomenda ir, que a viagem seja muito cara e que também seja um lugar incrível? E a Laura Gesto foi nesse sentido também, mas querendo saber ainda a viagem com menor custo-benefício. Bom, um destino que eu fui que saiu muito barato, que eu aproveitei muito, foi a Chapada dos Veadeiros, um lugar sensacional.
que acredito que é muito pouco visitado ainda para o potencial que tem. O voo entre Vitória e Brasília foi exatamente R$ 320. O Airbnb dividido entre 5 amigos ficou R$ 15 para cada por dia. Tivemos aí também a despesa com o carro, que deu R$ 150 em média. E tivemos outras despesas também, como a cachoeira, mas isso eu vou falar no vídeo completo que vai sair na semana que vem. Então, se você não é inscrito ainda, já sabe, né? E lembre de ativar o sininho para não perder. Agora, quanto a viagem de menor custo-benefício, é difícil falar porque eu gostei simplesmente de todas que eu fiz. Talvez uma que tenha a passagem um pouco exagerada de cara foi para Ilhas Maurício, que a gente pagou, eu e minha namorada pagamos cada R$ 9.700 na passagem, porque era alta temporada, comecinho ali de janeiro quando a gente foi no ano passado. É um lugar sensacional, muito bonito mesmo, mas tem essa questão do preço. E sobre a Chapada que eu falei, essa também é a resposta da pergunta da Rebeca Araújo, que pediu um destino para quem tem um espírito aventureiro. E aí eu tô falando de todas as chapadas agora. Além dos veadeiros, a Chapada Diamantina, das Mesas e dos Guimarães é perfeito para quem gosta de aventura e natureza. Combinam aí as trilhas com cachoeiras, mirantes, além de serem destinos relativamente baratos. E voltando ao assunto custo-benefício, temos a pergunta da Gabriela Vago sobre o melhor país custo-benefício para conhecer na América Latina. E aproveitei para emendar e responder também a Camila Lacerda sobre destino de viagem na América do Sul. Dois lugares bem baratos aqui na América Latina é Colômbia e o Peru. A Colômbia tem aí Cartagena, San Andrés, Bogotá e o Peru principalmente ali na região de Machu Picchu, Cusco, Lima e Huaraz. O último destino nesses países que eu fui foi Cartagena, em março do ano passado, e realmente os hotéis lá têm um custo-benefício perfeito, hotéis que em outros lugares seriam muito mais caros. Outras coisas como comida e os passeios têm aumentado o preço nos últimos anos, mas ainda compensa muito. Outro destino com bom custo-benefício é a Argentina, primeiro porque Buenos Aires é a capital mais barata para você viajar de um voo daqui do Brasil, e segundo porque eles vêm enfrentando uma crise, então tem essa questão da desvalorização da moeda de lá, frente ao real. Só um aviso aqui, porque o Chile também tem uma moeda desvalorizada em relação à nossa, mas não quer dizer que as coisas lá estão muito baratas não. E ainda sobre a América do Sul, o Igor Passamani perguntou, Atacama ou Machu Picchu? Bom, são destinos bem diferentes. Primeiro, Atacama é um destino ali totalmente de natureza, enquanto Machu Picchu tem um pouco desse aspecto, mas bem mais voltado para a história. Então vai depender do seu gosto. Eu nunca fui para Atacama, mas realmente falam que é um dos lugares mais bonitos do mundo. Então assim, se você estiver pensando em fazer a trilha Inca, aí você deve pensar em Machu Picchu e ver o mesmo que você prefere. Se não, aí eu ficaria com Atacama por tudo que falam da beleza daquele lugar. A próxima pergunta é do Matheus Eleutério, que mandou: existe algum país ou cidade que você foi e jamais voltaria? Jamais voltaria, acho que não, porque como eu falei, não tem nenhuma viagem que eu achei ruim. Talvez eu não tenha vontade nenhuma, para falar a verdade, de voltar no Paraguai, que é um destino que as pessoas gostam aí de ir para fazer compra, mas eu realmente não vejo vontade de ir lá de novo. E qual você pensa em voltar? Bom, voltar e já é na maioria dos países, porque geralmente um país não tem só um destino, né? Então, por exemplo, Estados Unidos eu gostaria de voltar lá para a região dos Canyons e também para esquiar. México tem a região ali de Tulum, que eu nunca fui, de Chiapas. Os próprios países aqui vizinhos têm muitas trilhas para fazer, né? Chile, Argentina e Peru. Grécia, gostaria de voltar para ele na região de Zakynthos. Então, praticamente todos os países eu gostaria de voltar. Agora eu vou responder duas perguntas sobre viagens de esqui. E a primeira é do Marco Polo, que ele pede indicação de uma estação de esqui barata para ir. E o Dantas perguntou qual é o melhor lugar para esquiar que você recomenda. Sobre viagens de esqui eu posso dar minha opinião sobre as aqui da América do Sul, que eu já fui em algumas. Eu fui em Nevado de Chillán, Vale Nevado, Ushuaia, Pucón, Bariloche, San Martín de los Andes, Vila La Angostura. Então eu praticamente fechei as viagens de esqui aqui na América do Sul, porque eu ia todo ano em julho. Quanto ao preço, acredito que Bariloche seja a mais barata, por ser também a mais comum ali entre os brasileiros. Pucón também tem um preço bacana. Vale Nevado e Nevado de Chillán, para você ter uma experiência melhor e completa, você tem que ficar dentro da estação de esqui, então isso vai sair mais caro. Mas é muito difícil falar qual dessas estações é melhor, porque cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem um mapa de pista diferente, as cidades em volta, os passeios também, além de esquiar, são muito diferentes uma das outras. Mas pode deixar que eu ainda vou fazer um vídeo sobre as top 5 estações de esqui aqui na América do Sul. E o Vitor Silva mandou: qual o melhor lugar que você já foi no Brasil? O mais bonito, que acredito que seja o melhor lugar também que eu já fui aqui, foi Fernando de Noronha. Um destino aí que tem praias vazias, de água cristalina, com muita vida marinha, peixes, golfinhos, tubarões, tartaruga. Também tem todo aquele clima da ilha que faz ser realmente um destino muito especial e o meu preferido aqui no Brasil. E essa é a parte da pergunta da Carol Lindenberg, de qual o melhor destino para casal que você já foi.
Aqui no Brasil, o melhor destino foi Fernando de Noronha e Jericoacoara, os dois são destinos aí bem românticos. Enquanto que internacional foi Exuma, nas Bahamas. E qual você quer muito ir? Meu sonho é conhecer Santa Lúcia, uma ilha que pouca gente conhece, que fica no Caribe, que é um destino muito bom também para lua de mel. E falando em Jericoacoara, o Matheus Bicalho mandou Lençóis Maranhenses ou Jeri. Aí vai depender do seu gosto de viagem. As paisagens naturais de Lençóis Maranhenses são bem mais bonitas que as de Jeri, as dunas, as lagoas ali impressionam mais. Por outro lado, Lençóis Maranhenses deixa a desejar na cidade, na vida noturna e na infraestrutura dos hotéis. Já Jeri, como eu falei, não tem paisagens tão bonitas assim, mas a cidade é mais animada, os hotéis têm uma infraestrutura melhor e também tem uma vida noturna ali considerável para um lugar tão isolado que é. Então vai depender do seu gosto de viagem. Seguindo aqui, a Paula Brunelli perguntou um país da Europa que você indicaria para casal. Se eu pudesse escolher uma viagem romântica na Europa, com certeza seria pela Itália. Primeiro pegando a região ali de Toscana, no interior do país, e depois indo para a costa amalfitana, envolvendo ali as cidades de Positano e também Amalfi. Agora indo para outro sentido, foi a pergunta do André Zoen, que quer saber o local de melhores festas da Europa. Vamos lá, temos Barcelona, Amsterdã, Berlim e cidades também que são famosas por pubs como Dublin e Londres. Tem a Bélgica se você curte festival de música eletrônica e para aproveitar o verão europeu, as ilhas ali de Mykonos e Ibiza. E uma alternativa que pode sair mais em conta, mas que não fica para trás, são as ilhas da Croácia. E Isabel Hollenstein perguntou se viajar para a Ásia realmente vale mais a pena, apesar do voo ser mais caro. Todo mundo fala que viajar pelo Sudeste Asiático é barato. Realmente, viajar pelo Sudeste Asiático é barato e não para o Sudeste Asiático. Isso porque a passagem costuma ser bem cara, mas chegando lá as coisas são baratas. Realmente, o valor dos passeios, das refeições e dos hotéis costumam ser mais baratos do que outros lugares. Só para ter uma ideia, quando eu fui agora em Filipinas em janeiro, sobrou praticamente metade do dinheiro que eu levei. Isso porque eu fiz todos os passeios particulares e não em grupo, que sairia ainda mais barato. Mas calma que tudo é relativo, vai ter aí hotel desde R$ 50 a diária até R$ 5.000, então depende do que você está procurando. E lembrando que para uma viagem para lá ser considerada barata, é preciso que você fique um bom tempo lá para compensar o valor da passagem, no mínimo 2, 3 semanas. Continuando aqui, o Henrique Liboro perguntou um lugar que você acha supervalorizado e um subvalorizado. Vamos lá, posso ganhar alguns haters com essa resposta, mas um lugar que eu acho supervalorizado é Miami. Primeiro porque os hotéis são super inflacionados, a praia de lá não é grande coisa e ultimamente não está compensando você ir mais para fazer compras com essa alta do dólar. Um destino subvalorizado que eu fui e gostei muito foi a Polônia. Conheci aí Auschwitz, que é o maior campo de concentração. Tem também as minas de sal gigante da Cracóvia, entre outros lugares lá. E aqui vai uma menção honrosa para Malta, que é um destino que todo mundo que vai gosta muito, mas pouca gente ainda vai para lá, por tão bom e bonito que é o lugar. E falando em Malta, a Catarina Lempé perguntou como foi minha viagem para o país e quis saber se vale a pena ir só para lá ou é melhor juntar com mais destinos. Como algumas pessoas sabem, eu já fui para Malta e fiquei 3 meses lá fazendo intercâmbio. É um destino sensacional, um dos meus favoritos no mundo, porque reúne muita história ali com as construções e também tem praias paradisíacas típicas do Mediterrâneo de água cristalina. Agora, se vale a pena ir só para lá ou juntar com mais destinos, aí vai depender do seu tempo de viagem. Para conhecer bem a ilha, você precisa ir de pelo menos uma semana. Se você tiver um tempo a mais, aí eu recomendo você juntar com um destino que faz conexão para chegar até Malta, porque a gente sabe que não tem nenhum voo direto do Brasil para lá. Então você pode ficar alguns dias na volta em Roma, Paris, Munique, só algumas opções que tem para fazer conexão para chegar em Malta. E o Lucas Teixeira quer saber qual destino é mais bonito, Bora Bora ou El Nido, nas Filipinas. Esses dois destinos estão no meu top 3 mais bonitos que eu já fui no mundo. Mas acho que Bora Bora ganha pelo conjunto, porque é uma ilha ali isolada no Pacífico, com pouquíssimos hotéis e turistas. Tem aquela montanha rodeada pela laguna de água cristalina. El Nido não fica muito para trás, também é um destino bizarramente bonito, mas tem um número a mais de turistas, o que tira um pouco a beleza do lugar. Ainda não tem tantos turistas como a Tailândia, por exemplo, mas vem crescendo muito, principalmente por causa das mídias sociais, Instagram e tudo. Então, se você está pensando em ir para lá, eu recomendo ir logo. E continuando nesses destinos mais hypes, a Maju Barbosa pediu dicas de Maldivas.
Nunca fui nas Maldivas, também não sei se um dia eu vou pra lá, porque é uma viagem muito cara para pouca quantidade de dias. Ficando 5, 6 dias lá é o equivalente a uma viagem de 2, 3 semanas em outros destinos em hotéis realmente muito bons. Além de que o percurso para lá dura uns 2 dias, então imagina, você gasta 2 dias viajando para chegar lá, fica 5 dias e aí mais 2 para voltar, realmente não é muito conveniente. Então se um dia eu fosse, eu tentaria combinar com outro destino, como Índia, Catar ou Dubai, mas aí a viagem ia sair mais cara ainda, né? Por isso Maldivas é um destino que você tem que pensar muito se vale a pena antes de procurar ir. E o Alfredo Tomazelli não fez uma pergunta exatamente que se encaixa nesses temas, mas ele disse: faz um vídeo falando sobre milhas aéreas. Tenho muitas dúvidas sobre o assunto. Muita gente já perdeu a oportunidade de ganhar viagens de graça porque demorou a entrar em um programa de milhas aéreas, inclusive eu. Hoje eu uso o Multiplus da Latam e os Smiles da Gol, mas realmente esse é um tema que o pessoal tem bastante dúvida. Então eu posso sim trazer um vídeo aqui para o canal explicando sobre o assunto e também dando exemplo das viagens que eu já consegui. Pessoal, se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei, ou se você tem qualquer outra pergunta sobre viagens, pode deixar aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, já deixa o joinha e se inscreve, porque sempre tem muitas dicas por aqui. E me segue lá no Instagram também, @Sergio_Brunelli, que eu sempre estou postando coisas sobre viagens. Muito obrigado por assistir e até a próxima.